trazer outras questões jurídicas para que Walter Mairovich nos ajude a entender isso. Outra questão jurídica de hoje tem a ver com Jair Bolsonaro. A gente tem acompanhado tudo isso. Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos de prisão e hoje foi publicado, na verdade foi ontem à noite, foi publicado. A gente falava ontem aqui, né, Mairovich, sobre essa expectativa. O acórdão lá do Supremo Tribunal Federal foi publicado ontem. É um documento com os votos dos ministros. Bom, a partir dessa publicação começa a contar o prazo... Ontem foi a publicação do julgamento. Do julgamento. O acórdão é hoje. E já foi publicado. A ata do julgamento foi publicada ontem e o acórdão está sendo publicado hoje. Então, a partir de hoje, começa a contar o prazo de 5 dias para que a defesa apresentem novos recursos. É isso, Mairovich? Exato. O dia da publicação não conta, mas conta o dia do vencimento. Tá. E aí, o que acontece a partir de agora? A partir de agora, pelo que está sendo ventilado, novos embargos de declaração vão ser apresentados, com resultado já também previsto, qual seja, eles vão ser considerados protelatórios e vai ocorrer o trânsito em julgado, isso na hipótese dos embargos infringentes não serem recebidos. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta para o Mairovich. Walter. Opa. Perdão. Não. É que essa questão do microfone... Ô, Josias, quem usa tinta verde tem precedência, viu, Josias? Você fica aguardando, viu, que você não usa tinta verde. O Josias é torcedor do Gama, o Walter. Tem um verde também. Não, ele é torcedor enrustido do Flamengo para fazer uma média familiar. Ai, meu Deus, lá vem esses palmeirenses. Lá do palmeirense do Josias, que ele esconde o outro Flamengo também na frente. Caneta verde aqui. Aí, ó. Mas a tinta é verde, Josias? É verde. Tudo verde aqui. Deixa eu jogar aqui antes que a Fabiola surte do meu lado. Que é o seguinte, só para entender, dentro de tudo isso e considerando todas essas datas, né, se você tivesse que fazer um exercício de futurologia básico, você diria que qual que é um prazo razoável para entender uma possível expedição de uma possível ordem de prisão do presidente Jair Bolsonaro? Olha, essa pergunta é de difícil resposta, porque nós temos aí um ministro imprevisível que se chama Alexandre de Moraes. A partir do momento que ele não receber os embargos declaratórios e não vai nem mandar para a turma, entendendo que são protelatórios os embargos, e serão mesmo, então ele, de repente, pode determinar a expedição de um mandado de prisão, até porque os embargos infringentes não têm efeito suspensivo. Então, nós estamos tratando aí de uma questão de não mais do que 10 dias, tá? Ele poderá, 10 dias eu estou contando já ouvido o procurador, hein? Mas aí então, entre o que e 10 dias? Só para saber, assim, até porque a gente tem que dar uma olhada... Entre o fim do prazo, 5 dias termina o prazo. Então, entre 5 e 10 dias. Aí ele vai... 5 dias termina o prazo. Aí ele vai receber os autos, tem uma burocracia, né? Vai receber os autos e vai decidir. Ele poderá ouvir o Ministério Público, que ele pode dar 48 horas, pode dar até 3 dias ou 5 dias. Mas o Gonê também vai se pronunciar rapidamente. E aí volta ao Moraes, que atenção, aqui eu estou usando agora, vou usar a minha esfera de cristal, a minha bola de cristal, tá? Essa bola de cristal vem um Moraes sempre muito atento, muito rápido. Então, nesses embargos, não vamos ser hipócritas, eles são protelatórios.
protelatórios, né? Então, o Moraes vai reconhecer isso, aliás, se vai fazer muito bem nesse sentido, e vai fazer como consequência, tem uma consequência, esse não recebimento dos embargos. E qual é a consequência? É a determinação de expedição de ordem de prisão. Vamos contar aqui uns 10 dias de tudo isso? Então, em 10 dias. E veja, tem um outro lado. Em 10 dias? Então, em 10 dias, Bolsonaro pode ser preso, é isso? Veja, entre 10, 15 dias, desde que o Moraes entenda os embargos. Falando uma sobre... dúvida, doutor Walter, em cima dessa coisa dos prazos, porque pela lei, o prazo para a interposição, para ajuizar ali um tal embargo infringente, desses que não serão aceitos Suspende. Não é de 15 dias o prazo? Sim, o prazo de 15 dias. O embargo de declaração, 5 dias, né? O infringente, 15, né? Esse prazo de 15 dias já está correndo e foi suspenso em razão dos embargos de declaração. Então, era um prazo... ele está correndo desde o início, lá? Ele estava correndo desde o início e foi suspenso o prazo em razão dos embargos de declaração. Então, agora, ele volta a fluir. Perfeito. Eu tinha uma outra dúvida que eu queria esclarecer consigo. Estamos concordando aqui, o senhor mesmo disse, todo mundo sabe que esses embargos agora, seja de declaração, seja infringente, são os dois tipos possíveis de embargo ali no Supremo, têm natureza protelatória, porque os primeiros embargos de declaração já foram julgados improcedentes, agora vai ser embargo do embargo, e os infringentes, então, nem se fala, porque não há ali 2 votos pela absolução, então não faz sentido, o embargo será indeferido. Então, está entendido que serão protelatórios. Há amparo legal para que o Alexandre de Moraes considere monocraticamente, individualmente, que novos embargos serão protelatórios e determine o trânsito em julgado e mande executar as penas. Ele tem amparo legal para fazer isso? Ou ele precisa respeitar o rito, aguardar os 5 dias, depois submeter eventuais novos embargos à turma? O que diz a lei em relação ao rito? Bom, a lei diz 2 coisas. Primeiro, essa que é de cara, aí é bom esclarecer. O relator é o preparador. Os recursos são apresentados a ele. É ele que vê as condições, vamos chamar de viabilidade recursal. Ele não entra no mérito do recurso, no sentido de se a decisão está correta, não. Ele verifica se existem os pressupostos para aceitação. Vamos imaginar, está no prazo? É um pressuposto, ele vai examinar, é ele a quem compete, porque ele é o relator, ele é o preparador. Ele prepara os processos nesse sentido. Então, ele tem competência sim, para rejeitar. Agora, esses embargos declaratórios, eles são protelatórios. Está na cara, né? Agora, com os embargos infringentes, Josias, você lembra que a gente já discutiu bastante o problema do Pacto de São José da Costa Rica. Como é que o Supremo vai entender isso? Porque tem um voto divergente. Por mais esquisito que seja, até o brinco, que se coubessem embargos de declaração, caberiam só com relação à decisão do Fux, porque é totalmente inconsequente. Mas os embargos de declaração são com relação ao quê? Aos votos vencedores. Essa omissão, isso é visto pelos votos vencedores. Então, se com relação aos embargos declaratórios existe o quê? Eles não serão recebidos porque são protelatórios. Com relação aos embargos infringentes, a questão é mais delicada. Por que é delicada? Até porque isso já foi levantado por um grande ministro do Supremo Tribunal Federal, o Celso de Mello, que na faculdade já era conhecido como o Celso Jurista. Estava no primeiro ano da faculdade, já era o Celso Jurista. Então, veja, o
o ministro Celso, ele entendeu, com relação ao Pacto da Costa Rica, que é Pacto de Direitos Humanos, que decisão em instância única. Aí vai se falar, mas lá tem o foro privilegiado por prerrogativa de função. Sim, mas é instância única, é grau único. E o pacto aplica ou não aplica, pode ter esse incidente a ser resolvido. O próprio relator, com relação aos embargos infringentes, divergentes, ele poderá aí sim levar o caso à turma, e depois isso poderá ser objeto de agravo, mas tudo isso, e esse é o ponto, não tem efeito suspensivo. Pelo agir do Moraes, pelo que a gente sempre tem visto, e aqui não estou criticando, só estou colocando objetivamente, pelo agir do Moraes, e ele já não fez isso várias vezes, vou frisar, não recebimento de recurso, ele vai determinar a expedição de ordem de mandato, mandado de prisão, ordem de prisão. Tenho Ó, certeza disso.